Gracias. Muito boa tarde a todos. Desculpem pelo meu portunhol, primeiramente, mas pretendo passar o conteúdo para vocês de uma forma mais tranquila e, inicialmente, já quero invitá-los a todos a participar do projeto que irei apresentar aqui. Esta é a nossa agenda. Vamos pular. Um pouquinho sobre mim. Sou diretor de tecnologia e pesquisa em New Space em Cyber Intelligence. Tenho um podcast de segurança em Brasília chamado Stay Safe Podcast, além de outros projetos de pesquisas e professor também nas horas vagas. A ideia do trabalho hoje é mostrar um pouco da minha pesquisa sobre monitoramento de DNS dinâmicos. Esse é um tipo de prática muito comum no Brasil, utilizado por cybercriminosos para a prática de delitos informáticos. Basicamente, esse é um problema que já acontece há um bom tempo. Isso desde 2010 já acontece a utilização de domínios maliciosos por parte de malwares, phishings e outros tipos de artefatos maliciosos para práticas de delitos informáticos. Algumas estatísticas interessantes. Esse é um paper da Kaspersky, de 2008, que já mostra que praticamente 50% dos domínios dinâmicos criados são utilizados para fins maliciosos. Esse é um tipo de prática que dificulta o processo investigativo e o processo de pesquisa como um todo. Um caso interessante deste ano, alguém já ouviu falar do NoIP, aqui, domínio malicioso? Sim. A Microsoft, esse ano, através de uma decisão judicial para colocar a fim uma grande botnet, assumiu o controle de aproximadamente 23 domínios maliciosos hospedados no NoIP. O problema é que nestes domínios haviam hosts utilizados de forma legais e de formas ilegais. E como você transfere a propriedade de o controle de um domínio para uma empresa terceira para assumir todo esse processo investigativo. Para se ter uma ideia da base de usuários hoje do NoIP, estima-se aproximadamente 18 milhões de usuários em toda a base de usuários. Se olharmos uma perspectiva de malware, essa também é a estatística do Google, somente no Brasil, malwares analisados pelo Google representa cerca de 2% de todos os sites indexados no Brasil apenas. Isso é um número alarmante de cada vez mais sites hospedando conteúdo malicioso, sejam esses sites criados para este propósito ou sites que foram ownados, ou seja, invadidos para essa finalidade. Esse é um paper interessante do Nikkei também, falando sobre a dificuldade na investigação de delitos informáticos, utilizando os novos paradigmas que nós temos, como cloud computing, servidores virtuais, servidores utilizando bulletproof ou fast floods. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente trabalhou nesse processo. Aqui tem alguns exemplos de 3 amostras de malwares que já se utilizam desse tipo de técnica. Ou seja, eu tenho um domínio, anotaround.noip, que está hospedado nesse IP. Só que este IP representa este momento. Daqui 5 minutos, isso pode estar em um outro provedor, em outro país, em uma outra plataforma, enfim. Como se faz a investigação e o acompanhamento disso no menor espaço possível, né?
Saúde. Pode continuar. O problema vai ser continuar, né? Para quem não bebe, só aqui para me fazerem beber uma bebida alcoólica, não bebo nada de álcool. Não sei se eu vou continuar a apresentação a partir de agora, né? Mas vamos ver. Então, esses são alguns exemplos de domínios maliciosos, alguns até sugestivos, como BMW 320. Será que esse fraudador está querendo uma BMW 320 e por isso já criou esse tipo de domínio, né? A gente não sabe. Algumas estatísticas que eu levantei, eu não consegui atualizar essa estatística para este ano, porque o Vírus Total simplesmente parou de produzir esta estatística especificamente. Então, esses últimos números são de outubro do ano passado, de malwares utilizando domínios maliciosos e que foram postados no site do Vírus Total. Ou seja, isso representa aproximadamente 1.750.000 malwares só até 2013. Né? Esse ano isso deve ter aumentado bastante também, e a gente vê a distribuição de provedores maliciosos aqui. O NoIP é um dos maiores e por isso acabou até sendo alvo da ação da Microsoft. Um outro problema que nós temos é a questão de bulletproof. Quando a gente investiga um delito informático em um provedor tradicional, notificamos judicialmente e o provedor nos dá acesso aos logs para continuarmos a investigação. Como você continua a investigação em um provedor deste, que te oferece uma hospedagem por $400, aonde está essa máquina, que tipo de informação ele te pede para cadastro? Ou até este provedor. Se você quer o seu servidor num local seguro, pode colocá-lo num bunker. E como a gente faz o processo investigativo. Essa imagem é de um provedor chamado Bahnhof. Ele fica na Suíça. E eu até trouxe a política de privacidade dele com alguns aspectos interessantes, que ele diz que eu não posso, eu como brasileiro, ou vocês como argentinos, não podem notificá-los diretamente. A gente precisa notificá-lo à autoridade na Suécia e ela notifica o provedor. E aí ele decide se ele responde ou não àquela notificação. Se alguém quiser algo um pouco mais, digamos, interessante para hospedar um site, podemos utilizar um outro provedor que tenha umas regras de política de segurança bem adequadas, né? A primeira delas, ele me pergunta se eu posso pagar com todos os meios de pagamento. Primeiro que não, ele só aceita meios de pagamento não atributáveis. Então, a gente está falando de Western Union, de Bitcoins, ou, por incrível que pareça, dinheiro em espécie. Aí vocês decidem pagar o provedor em dinheiro. E aí vem o mais interessante de como fazer esse pagamento em dinheiro. Você já coloca o dinheiro no envelope e deixa na frente da empresa com o nome do projeto apenas. O provedor nem quer saber quem é você e, consequentemente, eu não tenho a menor condição de investigar isso também, né? Esse é um provedor que fica na Holanda. E aí tem algumas frases até interessantes aqui de alguns casos que são citados de investigação. Então, por quanto tempo a equipe pode sobreviver dentro do data center que fica a 5 níveis abaixo do solo? Como que é esse processo? E basicamente ele diz que tem alguns túneis não classificados e não documentados em nenhuma planta e que permite a entrada e saída de pessoas a qualquer momento. Essa é a política de privacidade, que ele simplesmente diz, eu não quero nada seu. Ele diz que ele não te pede nenhuma informação e, consequentemente, ele também não informa nada para vocês, para nenhuma autoridade. Se ele não tem nenhuma informação de quem contrata, ele não tem como fornecer nenhuma informação. Se eu não tenho informação, eu não forneço nada.
Esse é um dos problemas que a gente enfrenta. A outra questão são as Fast Flux Networks, que têm aumentado crescentemente a utilização por parte de delitos informáticos. Para se ter uma ideia, esse é um trabalho que foi apresentado na Black Hat do ano passado e demonstra a média de tempo entre cada troca de IPs, ou seja, não necessariamente de provedores, mas de IPs entre cada domínio. E a média de tempo que a gente tem é de aproximadamente 77 minutos. Ou seja, a cada 77 minutos, um novo IP a ser investigado. Se nós olharmos isso num processo investigativo, esse é basicamente um domínio e eu tenho todos esses IPs e provedores a serem investigados. Como fazer essa investigação? Para qual provedor eu vou solicitar uma quebra de sigilo ou um acesso a logs ou informações de usuários, né? O primeiro, o último, a gente não tem nenhuma base nesse formato. Com base nisso, eu decidi criar o Evil Watcher, que é a ferramenta que eu vou apresentar, justamente para tentar detectar essas mudanças de provedores, de endereços de IPs, de países, no menor espaço de tempo possível, e além de resolver alguns outros problemas. Hoje nós temos links de alta velocidade em smartphones, em celulares ou em internets públicas, em Wi-Fi públicas. Como se investiga isso? A dificuldade de se detectar quando um host muda de provedor. Então, no Brasil é muito comum você solicita uma quebra de sigilo, até o provedor te entregar, isso demora 6 meses. Daqui 6 meses, não tem mais nada naquele provedor. O domínio malicioso está em outro provedor. Como continua esse processo? Como que a gente alcança isso no menor tempo possível? E essa é a minha cara de espanto quando eu pensei, bom, vamos resolver isso. Basicamente, eu preciso detectar, através de um domínio malicioso, um endereço IP, os hosts DNS que tem naquele domínio, provedor de serviço, geolocalização e outras informações possíveis de serem obtidas de forma lícita neste domínio. Então, eu pego basicamente as informações relacionadas a IPs, provedores, tento checar isso num curto espaço de tempo e detectar essas mudanças. Além disso, a gente implementou um comportamento anômalo, ou seja, a gente tentar identificar alguns comportamentos nestes domínios que eu vou mostrar mais à frente. Quais são esses comportamentos? Geolocalização física, quando possível, e alguns outros itens que a gente vai validar como a reputação do domínio em alguns provedores que já fornecem esse tipo de conteúdo. Esse é um caso de um domínio de DNS utilizado por uma campanha de uma botnet chamada Fiesta, que é um exploit kit, na realidade. E eu tenho basicamente alguns IPs que essa campanha passou e provedores em cidades completamente distintas, né? Ou seja, a gente tem 3 passagens na Ucrânia, uma em Chicago, 2 em Chicago, na realidade, mas provedores diferentes. Eu, do ponto de vista de investigador, preciso entender a legislação de todos esses países, entender o tempo de investigação de cada uma delas, para conseguir ou retirar esse conteúdo ou ir atrás do criminoso nesse caso. Esta botnet passou por todos estes domínios e provedores de domínios dinâmicos, ou seja, eles não se concentrou em um único provedor, mas sim em vários provedores, dificultando
ainda mais o processo investigativo e explorou algumas outras vulnerabilidades, desde downloader, Trojan Java, exploits para CVS do Java que teve. Enfim, uma série de vulnerabilidades foram exploradas nessa campanha de botnet. A partir daí, a gente começou a criar a campanha e a criar a ferramenta e implementá-la no modelo de prova de conceito. Como que isso funcionaria? Eu teria que detectar isso num curto espaço do tempo, então isso envolve uma ferramenta que fique checando essas informações, validando essas informações de tempos em tempos e documentando todas as informações para que a gente possa entrar com um processo jurídico. Esse é um caso de teste, então eu tenho um domínio inicial que está hospedado em um IP. Quando eu insiro esse domínio na ferramenta, ele sai mapeando os hosts públicos que essa ferramenta, que este domínio possui. Então, nesse caso, www, e eu posso ter um FTP, um name server, um servidor de e-mail, um MySQL, qualquer outro serviço. Nenhuma dessas informações são obtidas de forma ilícita, simplesmente com consultas públicas de DNS. Isso a gente vai tentar resolver mais à frente algumas outras problemáticas. A ferramenta, a partir desse ponto, começa a validar alguns provedores e alguns checks. Então, no segundo check que ela faz, ou seja, na segunda validação, ele pode detectar que este domínio mudou para um outro endereço de IP em um outro provedor. No terceiro check, a mesma coisa. A questão de comportamento anômalo é este tipo de validação. Se eu tenho um host chamado MySQL, o domínio, se espera que eu tenha um serviço de MySQL funcionando e respondendo naquela porta padrão de um servidor MySQL. Ou um FTP.domínio, eu espero que tenha um serviço FTP funcionando neste host. Toda vez que não acontece isso, como é o caso aqui, onde o host MySQL responde um serviço Apache, que não é nada, é um servidor web contra um servidor de banco de dados, ele me gera alguns alertas na ferramenta. Com base nisso, a gente desenvolveu essa metodologia de checagem que eu acabei de explicar. Então, essa é a ferramenta, a interface principal dela. Eu não sou desenvolvedor nem web designer, então a interface está bem simplista, mas basicamente eu tenho o domínio, os hosts que ele vai mapeando, os IPs, quando foi inserido, quantas vezes ele foi validado naquele momento, a data e hora da última validação, se teve um port scan ou não, e visualizar todos os hosts de um mesmo domínio. A ideia, a partir deste ponto, é detectar justamente o momento que o atacante ou esquece de alguns critérios de OPSEC ou de NA, além de detectar a mudança de IP no menor tempo possível. Então, a gente consegue checar isso dentro de todos os hosts e validar exatamente quando ocorreu essa mudança. A questão de reputação, que é esta informação aqui, a gente utiliza uma API do Web of Trust, que valida se este IP ou este provedor já foi reportado alguma vez como um provedor contendo material ilícito ou material de spam ou vírus. Então, neste caso da Freenode, que é um servidor famoso de IRC, está ok, mas no caso do Hasta la Vista,
que acho que muitos de vocês conhecem, ele me mostra como não satisfatório que já ocorreu notificações de malware e de vírus. Esse caso do Hasta la Vista é interessante porque a informação de provedor é de um provedor na Eslováquia, este provedor aqui. Já dificulta um pouco porque as políticas de privacidade na Eslováquia são bem problemáticas. E este provedor simplesmente entrega um link de 1 gigabit na residência de qualquer pessoa por cerca de 20 euros. Isso basicamente permite que qualquer um tenha um data center dentro de casa. Quem aqui tem um link ou gostaria de ter um link de 1 giga na sua casa? Muitos. Então, acaba facilitando a hospedagem de material ilícito nesses locais. Esse caso é um detalhe da Freenode, então eu tenho exatamente quantos checks a ferramenta fez e em quais provedores este IP, este domínio na realidade, acabou passando. Então, já passou por provedores nos Estados Unidos, na Holanda, alguns ele não conseguiu nem identificar aonde estava esse provedor, ou seja, não tinham informações públicas a serem investigadas, mas tem um IP que foi detectado, ou seja, se eu preciso fazer uma investigação e tenho 3 IPs com 5.000 checks, 5.000 validações em um único endereço, de repente eu tenho 2 checks em um provedor completamente distinto, talvez seja mais interessante do ponto de vista investigativo pedir a quebra de sigilo deste provedor que teve poucos checks, porque pode ter sido justamente o momento que o atacante não tomou os devidos cuidados e acaba facilitando o processo investigativo. Aqui são algumas outras telas da ferramenta, com as informações do provedor de ASN, a quem está atribuído aquele bloco IP. Então, não necessariamente ele está hospedado num provedor, mas eu tenho as informações de quando foi atribuído esse bloco, aonde esse provedor se encontra, e as informações de portas, ou seja, eu consigo cadastrar na ferramenta que todas as vezes que eu tiver um host com a string IRC, ele deve validar determinadas portas, que seriam as portas padrões do sistema. No caso de IRC, 6667 ou 6697. Se fosse um host SMTP, eu iria validar portas 25, 587 e assim por diante. E em cima dessa informação, ele realiza um port scan. E aqui ele me mostra, no caso, a 6667 fechada e a 6697 aberta e o banner do serviço que responde naquele IP. Este é um relatório que é utilizado no processo investigativo, que contém todas as informações de um domínio inserido. Todos os hosts detectados, todos os IPs, provedores e informações atribuídas. Além disso, temos um mapa, um dashboard global, com as informações de quais provedores e a incidência de hospedagem deste conteúdo nestes provedores. Este é específico, este é de todos os provedores, que é uma estatística global, e este é de um único domínio, ou seja, eu tenho uma estatística de todos os domínios inseridos na ferramenta, além de todas as reputações também documentadas de forma global. Isso permite que a gente, do ponto de vista de inteligência, gere uma base e consiga identificar quem são os provedores
que mais contribuem para delitos informáticos ou quem é o provedor que mais hospeda malware, phishing, enfim, todo o conteúdo malicioso na internet. Em cima disso, tivemos alguns problemas, porque estes checks podem ser facilmente bloqueados. E em cima disso, a gente criou algumas outras soluções. A primeira delas foi identificar, modularizar esses checks para que eu pudesse colocar um coletor em vários locais e centralizar essas informações coletadas numa única base de dados. Então, se o meu coletor hospedado na Amazon fosse bloqueado, os outros que estão hospedados em outros provedores não seriam. Implementar técnicas de OPSEC para dificultar a detecção, então mudando o user agent, mudando a forma de validação, os tempos de checks. Ou a utilização de Proxy Store. Isso me geraria alguns outros problemas. É interessante porque a Redditor facilitaria uma série de questões de anonimato, mas me geraria alguns problemas de latência nos checks, então isso poderia interferir na detecção, ou na mudança da detecção de IPs, e além de alguns provedores não permitirem acessos através de nós de saída da Redditor. Então, inviabilizaria esse caso. E se olharmos o diagrama de forma modularizado, é basicamente neste formato. Então, eu posso ter um coletor hospedado nos Estados Unidos, um no Brasil, um na Espanha, um no Japão, todos eles coletando essas informações. Isso resolve algumas outras questões, inclusive de country block. Se eu tiver, por exemplo, nesse caso, um check vindo do Brasil para a Amazon, eu posso ter um country block falando, olha, eu não aceito IPs do Brasil neste host. Mas se eu faço a checagem por um IP da Espanha, ele me aceita. A conclusão de estudo de toda a prova de conceito e da ferramenta é que com o tempo a gente consegue não só identificar todas essas informações, todos os provedores que mais contribuem com delitos informáticos, mas a facilidade em documentar quando essas mudanças acontecem. Quem trabalha com investigação de delitos sabe que quanto menor for esse tempo, melhor e mais rápido vai ser o processo investigativo. Então, com esse propósito, a gente consegue utilizar a ferramenta. Além disso, eu posso exportar os dados da ferramenta para proxies, IDS, firewalls, enfim, e qualquer appliance de segurança. Esse é um roadmap previsto da ferramenta, então a gente pretende migrar ela para um sistema de MVC, colocar alguns daemons, implementar a geração automática por PDF, enfim, remover minha péssima programação, né, faz parte do processo, e algumas outras automatizações que possam ter. Eu encerro aqui, gostaria de agradecer a presença de todos, toda a organização da ECO, ao staff. Fica o convite para participar do projeto, open source, então podem baixar, criticar, enfim, ajudar. É o que eu espero e a colaboração de todos. Obrigado pela atenção. Boa tarde. ¿Preguntas? Muchas gracias, Tiago. Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. Ya bajamos con el micrófono. Un segundo, por favor. Sí, ¿qué tal? Lo que yo quería saber es qué técnicas usan los atacantes
para automatizar el cambio de dominio, registración de nuevas IPs y los cambios de registros DNS de manera rápida. ¿Cómo lo hacen eso? Basicamente, funciona validando um script que valida o IP. Então, é uma tarefa agendada que, a cada período, valida essas informações e detecta se ocorreu ou não mudança. Quando ocorre, ele cria um novo registro no banco de dados e entra no novo ciclo. Então, eu detectei um novo IP, ele segue o fluxo de um novo port scan, novo check de ASN, geolocalização, reputação e volta para o início. Isso vai ficar um loop infinito enquanto não determinar um stop na ferramenta ou uma data de término. Ok, gracias. ¿Hola? ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Javier. Tiago. Obrigado a todos. Muchas gracias, Tiago.